Era um evento na presença de Xi Jinping, de Lula, de integrantes do governo. Janja estava presente e não estava prevista fala, não tinha previsão de fala de ninguém. Em dado momento, segundo o relato da Andréia e do Valdo, Janja pede a palavra e faz uma crítica ao TikTok, que é uma plataforma chinesa. E no meio dessa crítica, ela diz o seguinte, que plataformas, que as big techs estão dando muito discurso para a extrema-direita. A extrema-direita se vale dessas plataformas, dessas big techs, para propagar os seus discursos extremistas. Só que essa frase de Janja acabou causando, segundo o relato da reportagem da Andréia e do Valdo, constrangimento e, de fato, provocou constrangimento. Em primeiro lugar, numa situação em diplomacia, se lá está previsto a fala, a pessoa tem que falar. Se não está previsto fala, não tem que falar. É uma quebra diplomática, uma quebra do protocolo fazer qualquer coisa diferente na casa dos outros. Porque isso pode causar arestas, isso pode atrapalhar alguma negociação ou isso pode incomodar bastante o anfitrião, o que foi o caso, segundo o relato de pessoas do governo, ouvidas pela Sadi e pelo Valdo. Por que Janja pediu a palavra? E por que pediu a palavra para tropeçar ou escorregar numa casca de banana? É função de um integrante do governo? Não. Atrapalhar o protocolo? Não. Muito menos de uma primeira-dama. Pessoal, vocês acabaram de ver aí a chatuza, digo, Natuza Neri, descendo a lenha lá na Janja, a mulher do Lula, né, a Rosângela da Silva, vulgo Esbanja da Silva, que foi à China junto com o presidente Lula e participou de um jantar junto lá com o Xi Jinping e resolveu reclamar, né, fazer uma fala numa hora indevida e reclamar para o Xi Jinping do TikTok, que o TikTok é uma rede social que deixa a direita falar, né, permite que as pessoas de direita se expressem, manifestem suas ideias, e ela não gosta nada disso, assim como o Lula também não gosta, né? Redes sociais para eles são um problema, né? Elas têm que ser controladas para que elas só falem bem do governo e nunca falem mal. As pessoas de direita não podem ter voz para Janja da Silva, né? E aí, cara, o que aconteceu é que essa mulher não só ela causou um constrangimento, né, diplomático ali para o Lula, né, para a comitiva do Lula, com o Xi Jinping, como também ela causou um mal-estar com a TV estatal, a Globo News, a retransmissora do governo Lula, conhecida como Globo News, aquela que vem retransmitindo todas as notícias que interessam aí para o Lula. Basta lembrar da nossa Miriam Leitão, né? Que veja como isso é bom, né? Aí eu não sei como é que ela vai fazer para ver que isso é bom, né? Esse constrangimento entre a comitiva, entre o Lula e o Xi Jinping, vai ser bom para o Brasil. Mas a Globo News sempre vem sendo aí a estatal do governo. E aí, meu, tá um bafafá danado aí na Globo News, todo mundo descendo a lenha na Janja e no Lula também. Vamos primeiro, pessoal, ver a fala do Lula aqui, reclamando, porque o Lula também ficou pé da vida, porque a Andréia Sadi e o Valdo Cruz vazaram uma informação ali que veio de alguém, de algum ministro que estava junto no jantar, que contou para eles e eles vazaram a informação aí para a imprensa e aí a coisa pegou fogo. O incidente ficou generalizado tanto entre Lula e Xi Jinping como entre Lula e Globo News. O negócio ficou feio. Vamos ver o Lula. Você sabe, primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair.
eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa. Ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a empresa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. Então é isso. Rapaz, o Lula ficou bravo por causa que vazou a informação da reunião que era secreta. Ele não gostou nada que falaram sobre a Janja. Ele fica pé da vida toda vez que a Janja é criticada. O amor, a paixão, deixa o cara cego, né? Ele não percebe que a mulher causou um incidente diplomático e é mais importante defender a paixão dele do que defender o país. Então, é isso aí, ele sempre dá um jeitinho de defender a Janja. Bom, mas aí, cara, um cara da Globo News lá fez um comentário bem forte aí sobre essa fala do Lula, porque essa fala do Lula é absurda. Vocês vão ver no comentário falando e vocês vão perceber como é absurda essa fala que ele fez, tá? Mas antes, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para você receber novos conteúdos. O objetivo desse canal é combater o Lula, o PT e a hipocrisia da esquerda brasileira. Então, se você é contra o Lula, se você é contra o PT, não deixa de se inscrever no meu canal, que tem por único objetivo isso, combater o Lula e o PT. Queria fazer uma consideração sobre, deixando de lado a questão da participação da Janja, se ela foi adequada ou se ela foi inadequada. A gente tem uma outra questão que me pareceu bastante preocupante, que diz respeito à própria fala do Lula esclarecendo a situação. Ele disse que entrou em contato com o presidente chinês e pediu para o presidente chinês enviar um enviado da sua responsabilidade para discutir a questão do TikTok no Brasil e da regulação do TikTok no Brasil. E essa fala era muito equivocada, nos dois sentidos que ela pode ter. Porque das duas, uma, ou no primeiro caso, o presidente Lula está solicitando ao presidente chinês usar os poderes extraordinários que ele tem sobre a ByteDance, que é a empresa que dirige, né, que a empresa dona do TikTok, e está pedindo para ela fazer algum tipo de autorregulação que satisfaça as necessidades do Brasil. Então a gente teria um governo brasileiro solicitando a uma ditadura estrangeira para ela atuar sobre uma empresa nacional daquele país, para ela implementar um tipo de autorregulação para resolver um problema brasileiro. Me parece completamente inadequado. Isso não faz o menor sentido. O governo chinês certamente tem os mecanismos para isso. Ele tem o Golden Share da ByteDance, mais ou menos tem 1% das ações da ByteDance, e fora isso as leis chinesas permitem vários tipos de ingerência sobre a empresa. O governo brasileiro quer resolver o problema brasileiro por meio da solicitação de um favor a uma nação estrangeira, sobretudo uma ditadura estrangeira. É isso que o presidente Lula estava falando. Essa seria a primeira possibilidade. A segunda possibilidade me parece ainda pior, que é solicitar que o governo chinês mande um enviado brasileiro para defender o modelo de regulação chinesa, que é um modelo muito complicado. A China tem um órgão regulador, que é a Autoridade do Ciberespaço Chinês. Esse órgão regulador, ele tem dupla, ele é um órgão regulador econômico, mais ou menos técnico, burocrático, mas ele também deve filiação às estruturas políticas do governo chinês. Então, ele, ao mesmo tempo, exerce regulação econômica e exerce censura. Nós vamos pedir que esse órgão regulador instrua
ou mande modelos ou apresente formas do Brasil regular as mídias sociais no país, mas isso porque ele é um país, é uma ditadura e tem poderes extraordinários sobre isso. Nós vamos fazer isso do jeito chinês. O Lula está sugerindo que o modelo chinês deva ser considerado na discussão de regulação de mídias sociais no Brasil. Então, eu acho que as duas possibilidades, uma, o governo brasileiro sugerir um governo estrangeiro que intervenha e faça algum tipo de autorregulação da empresa para atender uma necessidade do Brasil, me parece super inadequada, e me parece ainda pior o segundo caso, no qual a gente está buscando inspiração no modelo de regulação chinesa, que é basicamente um modelo ditatorial. Então você viu aí, se é verdade o que o Lula falou no discurso, porque também não dá para acreditar em tudo que o Lula fala nas entrevistas, né? Cada duas frases que o Lula fala, uma é mentira. Então eu não tenho certeza de que realmente foi isso que ele conversou com o Xi Jinping. Mas se foi isso que realmente ele pediu, é um absurdo. Ele está querendo que a China mande um cara aqui para ajudar o Brasil a fazer uma intervenção nas mídias, né? Principalmente no TikTok, né? Que aí eles estão bastante incomodados aí com o TikTok, no caso, pelo fato do TikTok ser uma rede social chinesa. Então, é isso que o comentarista acabou de dizer. Eu não sei o nome desse comentarista, infelizmente não apareceu o nome dele ali, mas ele está sempre ali na Globo News, mas o que ele falou é corretíssimo. O Lula não tem que chamar ninguém aqui para intervir, né, nas leis brasileiras sobre censura, né, censurar a mídia, querer... não tem cabimento, né? É um absurdo o que o Lula falou, realmente é um absurdo. Mas agora, pessoal, vamos continuar vendo aqui, porque agora nós vamos ver também a Andréa Sadi descendo a lenha no velhinho da picanha sobre o mesmo assunto. Muito interessante, Merval, Lins, Flávia, Pablo, Joel em São Paulo, boa tarde para vocês, amigos, Valdo em Brasília. Ontem, quando a gente trouxe o que chamou a atenção da comitiva, foi exatamente a parte que Janja faz. Em momento algum, ninguém falou nada sobre a fala do presidente Lula, que foi uma revelação que ele fez nessa coletiva, porque nós não sabíamos que ele também tinha tocado nesse assunto. Depois, Janja pede a palavra, então, para falar ali do que o TikTok, na visão dela, faz com mulheres e com crianças. Quando causa esse constrangimento, não no presidente, porque também ninguém falou sobre isso, e sim na comitiva, chamou a atenção da comitiva porque ali não era o lugar para se falar a respeito desse assunto. Ainda mais com o presidente da China, ainda mais em meio a uma viagem super bem sucedida, e por isso que chamou a atenção. Porque tudo que a comitiva queria era que a viagem não fosse ofuscada por esse constrangimento, o que não, obviamente, tem um fator ali, Merval, que para mim ficou muito claro, que é a turma de dentro está preocupada com o limite de atuação de Janja, porque essa não é a primeira vez que isso acontece. Claro, em menor escala, a gente acompanhou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ela mandando o Elon Musk, falando um palavrão para ele no meio do G20. Lá, na casa do Xi Jinping, ela fala do TikTok da plataforma chinesa. Então, assim, o que essas fontes várias, e depois o Valdo pode falar mais, se preocupam quando a gente escuta, porque é papel do jornalista apurar, que o presidente fala, como é que isso foi parar na imprensa? Ora, como todas as notícias, todos os dias. O jornalista está ali apurando para saber o que aconteceu numa viagem oficial, é óbvio. Claro que é de interesse público saber o que o presidente do Brasil e o presidente da China estão conversando. É interesse nosso saber o que vai acontecer com a gente. E a gente esbarrou nesse constrangimento. Mas eu fiquei muito impressionada com uma espécie de cansaço dessa turma que está lá, de fato, fazendo e acontecendo e trazendo na bagagem notícia positiva, esbarrar mais uma vez nessa falta de limite de atuação da primeira-dama. Pois é, pessoal, você acabou de ver aí a Andréa Sadi descendo a lenha na atuação da primeira-dama Esbanja da Silva, né? A mulher que viajou aí uma semana antes para a Rússia. Diz que levou um monte de mala, não se sabe do que. Ela viajou no maior avião da Força Aérea Brasileira, um tipo de um cargueiro, um avião que cabe coisa pra caramba. Não se sabe quem foi junto com ela, né? Tem sigilo aí. E sabe-se lá o que ela levou, né? Eu não sei o que tinha dentro daquele avião. E para que ela foi uma semana antes também do Lula lá para a Rússia, né? É meio estranho tudo isso daí, né? Bom, dali eles foram lá para a China e agora a Janja apronta essa com o governo, né? Causa esse incidente aí, não só com o Xi Jinping, mas no próprio governo, com a Globo News, que é a estatal do governo, né? A rede estatal do governo, gerou um bafafá generalizado, né?
E agora, vamos ver também, ó, você pensa que ficou por aí as críticas? Não. Vamos ver agora a Camila Bonfim, que é outra também defensora ferronha do Lula, aí descendo a lenha no Lula e na primeira-dama Janja da Silva. Vamos lá, pessoal. É impressionante como um assunto, estamos aqui com Valdo Cruz, Dani, Leilani, todo mundo junto para conversar, mas só para pontuar a partir da fala de Lula, é impressionante como um assunto que é praticamente de cozinha, né, no sentido de intimidade, ou seja, a raiva do Lula ali é muito mais relacionada à intimidade, ou seja, o fato da primeira-dama estar sendo criticada e não se olha para a diplomacia em si. Em nenhum momento foi colocado que a Janja é uma cidadã de segunda classe ou qualquer questão relacionada a isso, porque ela não é mesmo. A questão é a diplomacia e seus protocolos. Não era um momento nem do próprio Lula falar. Quando ele fala que ele começa... E ele que pediu a palavra para falar com Xi Jinping, naquela situação, naquele protocolo, naquela regra, nem tinha muito ambiente para falar, porque há outros ambientes e encontros que são justamente para falar. Ele, além de colocar também que o escorregão diplomático foi dele, ele em seguida confirma, né, a reportagem do Valdo Cruz e da Andréa Sadi, a apuração deles, exclusiva aqui da Globo News, de que de fato houve, então, essa questão relacionada à fala da Janja mesmo, que criou toda esse barulho, né, que deveria ter sido um encontro somente de comércio, né, que é um encontro muito importante, e acabou virando uma coisa que era extremamente positiva para um olhar sobre, Janja falou, na visão de quem é do governo, não deveria ter falado, criou a situação, o próprio Lula, dá para ver o desconforto dele aí, que acabou sendo a pauta. Leilani. Então, na verdade, o que me impressiona muito é essa classificação de que era uma conversa íntima. Gente, você está numa viagem oficial, não tem conversa íntima. Todas as conversas são conversas do cargo, são conversas protocolares. E aí é preciso ter muito cuidado com o que é dito, né? Bom, pessoal, eu não sei se vocês repararam, mas ultimamente a Globo News resolveu descer a lenha no velhinho da picanha, né? Ainda a Daniela Lima, né? A Mortadela Lima, né? Ainda dá umas defendidas no velhinho, mas de modo geral o pessoal tá descendo a lenha no Lula. Eles estão pulando fora do barco, ou o Pix não tá caindo, eu sei lá o que tá acontecendo, ou eles já chegaram à conclusão que o velhinho da picanha não vai conseguir vencer as próximas eleições, né? Eles estão se desiludindo aí com o velhinho, essa questão dos aposentados, esse escândalo gigantesco que cada dia vai aumentando mais e mais, né? Então, eles acho que resolveram realmente pular fora e não estão mais fazendo questão de ficar defendendo o cachaceiro, né, que foi tirado da cadeia para ser recolocado na presidência da República, dizendo que iam salvar a democracia, e o cara vai para a Rússia fazer parte lá do clube dos ditadores, né, se reuniu com os piores ditadores do mundo. Esse é o cara que veio para salvar a democracia brasileira, né, e agora nós estamos vivendo aí no regime supremo PT, né, uma ditadura implementada aí, né, com essa aliança entre Supremo e PT, né? E é isso que está acontecendo. Bom, pessoal, o que vocês estão achando de tudo isso? Será que vai dar bom, né? Será que essa viagem para a China foi boa mesmo? Ah, o Lula disse que fez um monte de acordo com o Xi Jinping. Eu fico morrendo de medo quando fala que está fazendo acordo com a China. Cara, esses caras, eles são terríveis, meu. Eles querem dominar o mundo e o Lula está querendo vender o Brasil para os chineses, né? Então, eu não sei até que ponto fazer acordo com a China. Certo, pode ser que alguns acordos sejam até interessantes, né? Alguns acordos comerciais sejam interessantes. Mas quando eles começam a dizer que a China vai vir aqui para fazer obras aqui, fazer coisas aqui, eu já começo a ficar meio assustado. Eu acho que vender coisas para a China é ótimo, mas deixar que a China comece a querer fazer obras aqui no Brasil, cara, isso aí eu não sei não. Eu fico bem assustado. E você? O que você acha disso? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para receber novos conteúdos, tá? E, como eu falei, deixa o seu comentário aí também dizendo o que você está achando de tudo isso. Valeu?
Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e que Deus salve o nosso país, pois só Deus na causa atualmente.